Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou Matheus Almeida, analista de investimentos, um analista CNPI técnico. Seja muito bem-vindo ao Giro de Mercado. Eu tenho 5 minutos para dar um giro de mercado com vocês. Fiquem sempre muito atentos ao nosso canal. A gente faz esse giro de mercado todo início de semana e término da semana. Principais ações, mini índice, mini dólar e também os criptoativos disponibilizados na Bolsa B3, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, ativa o sininho, te inscreve no nosso canal, compartilha com aquele amigo ou amiga que gosta de falar sobre investimentos, entende sobre renda variável, gosta dos movimentos dos mercados e dos preços. Esse aqui é o lugar certo, beleza? Sem mais delongas, vem comigo aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E esse estudo de mercado é um oferecimento da AvelTrader. A AvelTrader que é especialista, é a assessoria da XP, especialista em traders. Então não fica de fora. Nesse QR Code aqui tá o link para tu abrir a tua conta, tá? Tu podes também transferir, fazer a transferência de custódia sem custo nenhum. Tens uma assessoria trader especializada, tá? Em traders com VAR exclusivo para cada trader. Então não fica de fora que pode ser uma grande chance de virada. Ibovespa em tela. Olha só, o Ibovespa aqui em tela, a gente tem o mercado ainda fazendo fundos ascendentes, tá? Contudo, ele não conseguiu romper essa barreira. O que a gente teve aqui, salvo engano, aqui provavelmente foi lá o Flavius Day, perfeito, acredito eu, e o preço tentou retomar, deixou um gap em aberto aqui, né? Muitos vão chamar de order block, vão chamar de região de oferta, vão chamar de diversos nomes, tá? Nós, na nossa nomenclatura, chamamos de gap. E aí, gaps são regiões onde geralmente o preço tende a ser revertido, e aí depois o preço veio corrigindo, tá? O Ibovespa. Vou aumentar aqui a minha tela para vocês verem que ele veio uma correção aqui de uma pernada, uma correção segunda pernada, uma correção, uma terceira, e aí derivou e não conseguiu cumprir com o rompimento desse topo aqui, né? E aí nós tivemos uma saída aqui desses compradores que compraram aonde? Compraram no topo dessa barra, compradores que compraram o fechamento dessa barra acreditando que ia ser um rompimento, tá? E aí ficaram presos, tiveram que escalonar suas posições abaixo de barra, e aí saíram aqui, né? No tique praticamente das suas posições compradas, o que me leva a crer que nós poderemos ter uma correção um pouco mais profunda, tá? Aqui para o Ibovespa. Show de bola? Vamos lá no mini índice. Mini índice, tá? Para mim aqui, na minha visão, na minha leitura de mercado, nós estamos agora com o preço trabalhando em um canal, tá? Um canal que poderá ser uma bandeira para esse movimento aqui de alta, tá? Um movimento em duas pernas amplas, e agora a gente pode estar fazendo uma bandeira para um possível rompimento. Eu costumo dizer, pessoal, que o analista de valores imobiliários, ele não possui opinião. Quem dá a opinião é o preço, nós apenas temos que seguir o que o preço nos diz, perfeito? Então, no momento, o preço está trabalhando numa linha de canal, tá? De baixa. Lembrando que todo canal de baixa é uma bandeira de alta e todo canal de alta é uma bandeira de baixa, perfeito? Então, o que aqui pode ser uma bandeira, o preço que vai nos mostrar. No momento, a probabilidade desse rompimento falhou, tá? Falhou aqui nessa região e veio tirar os compradores novamente, tá? Como ali eu falei no Ibovespa. Aqui a gente tem uma região que já está mais clara de uma região de oferta, uma região onde eu tenho uma maior oferta aqui de vendedores, né? De lotes. E aí agora o preço é factível ele vir testar essa região aqui, perfeito? Se perder essa linha de tendência de alta aqui, tá? Ele pode vir testar a base do canal, tá? Pode vir aqui testar essa base do canal, entrar nessa região aqui de oferta verde também. Perfeito? Essas regiões estão marcadas aqui no gráfico porque nas minhas aulas, na sala Connect, que é uma sala que eu tenho junto com a Anelógica, que é a minha parceira também, perfeito? Eu deixo bem claro para os alunos, tá? Aonde é a região compradora, aonde é a região vendedora, aonde nós poderemos ter uma maior força vendedora nessas regiões marcadas. E isso aqui eu compartilho na tela com eles, tá? Eu vou mostrar para vocês, aproveitando o adendo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso Copinvest aqui, tá? O Copinvest,
de robô trading, o robô trading backdoor. Esse Copy Invest aqui, que é um robô que nós temos rodando, tá? Junto com a Nelogica, e aqui está o nosso track record também dele. E aqui é a sala Connect, tá? Então, na sala Connect, aqui, ó, esse aqui são os calls que tu replica para a tua plataforma. E quando a gente entra na operação, que foi esse call aqui, e foi uma operação que nós pegamos, vou abrir aqui para vocês, ó, tá aqui, nós estávamos a 548 pontos, foi o print, e ela foi no nosso alvo, tá? Que foi 758 pontos na data de hoje, perfeito? Isso aqui foi no dia de hoje. Tá? Então, aqui está a nossa sala Connect, ó. Então eu dei a entrada e aí eu vou venda acionada, parcial no bolso, parcial, segunda parcial, trade executado, dia concluído, pessoal. E ainda deixei aqui uma ordem pendurada. Aí tu coloca executar e ela vai ser executada na tua plataforma. Bem legal, né? Então esse é um produto que a gente tem junto com nosso parceiro Nelogica e aí tu opera ao lado de um analista profissional, tá? Acredito então nessa correção aqui, ó, 62, 162, 552, extremamente factível de ser atingido. Se perder essa região, a gente vem testar o 160, 561. Agora vamos dar uma olhada no mini dólar, no gráfico diário, tá? Regiões também marcadas aqui, conforme eu falei para vocês, a gente tem o dólar trabalhando, tá, no gráfico, numa tendência de baixa desde janeiro desse ano de 2025, tá? Então, ele fez um fundo duplo agora aqui, nessa região, tá? Um fundo duplo bacana, a região tem contexto para isso, é uma região de demanda, é uma região que anteriormente, quando veio ser testada, ela sofreu aqui força compradora de imediato, tá? E aqui a gente tinha um gap em aberto e o preço veio corrigir e fechar esse gap, perfeito? O que ele corrigiu, Matheus? Ele fez uma correção em duas pernas, tá? Essas correções em duas pernas muitas vezes são sugadas, por quê? Porque gaps são magnetos de preço, tá? Que ficaram ordens em aberto, são magnetos e aí a gente tem um deslocamento mais robusto. E aí eu aguardo aqui agora um repique, no mínimo, para um teste aqui nessa região dos 5468, superando o 5487 se torna factível alcançar. TASA 4 ontem teve um forte dia de alta, tá? Um rompimento dessa estrutura aqui de lateralidade, tá? E aí tu lembra lá das fases da tendência de Charles Down, que nós temos a fase da acumulação, a alta sensível, e aí aquela fase de topo, que é o estouro euforia, para depois começar a distribuir, né? Então, essa fase aqui é a fase onde os analistas perspicazes começam a entrar. Olha só o movimento do volume, mostrando comprometimento dos compradores, volume expansivo, tá? Claro que chegou aqui numa média móvel de 200, que é uma média muito forte, e aí era uma resistência natural. Superando, a gente vai buscar aqui, ó, essa região de preço do 6,90, tá? 6,70, superando a gente busca o 7,68 e aí nós temos muito trajeto, porque a TASA, ela vem numa tendência de baixa, tá? Desde 2021. Então a gente tem bastante chão aqui para andar, tá? Direcional de 3 perdeu aqui o fundo, tá? Que era uma bandeira que se desconfigurou depois desse reteste, tá? Mas nós tínhamos aqui, ó, nesse momento aqui nós tínhamos uma bandeira, tá? E ela veio, fechou esse gap aqui, capturou liquidez e agora pode fazer o movimento em duas pernas, tá? Vamos dar uma olhada em Multi 3 também. Multi 13, pessoal, para quem quiser pedir sempre alguma ação, no meu link da bio ou através do link que está aqui passando para vocês, vocês podem ter acesso. No link da bio vocês têm acesso ao meu grupo de WhatsApp, onde também vocês podem pedir as ações aqui, beleza? Voltando então, Multi 3, olha só, Multi 3 acionou um rompimento, tá? E aí o OBV aqui demonstrando essa acumulação e agora uma correção. O que eu gosto de ver em rompimentos é deslocamento. Rompimento, tu tem urgência, tu tem compradores comprando a mercado, tu tem barras de alta consecutivas, tá? Barras de alta consecutivas, o mercado subindo sempre,
tá? Tu não tem esse samba aqui de fazer... Opa, fazer isso aqui, ó. Fazer um fundo e fazer um fundo mais baixo. Isso aqui não é padrão de tendência de alta, tá? Tendência de alta, nós temos topos e fundos ascendentes. Tu vê que nessa grande barra eu tive um forte volume deflagrado e aí depois o volume foi reduzido, tá? O que me tira um pouco esse ímpeto todo comprador, tá? Eu gostaria de aguardar mais informação de price action. A gente tem um ponto aqui no 29,85 que pode atrair o preço, tá? Pode sim, para multi 3, mas eu gostaria de mais price action para tomar uma decisão, né? O rompimento ali acima do 29,05 abre espaço para ir buscar lá o 29,87, tá? Vamos dar uma olhada hoje na Rapvida aí que caiu forte no dia de hoje, né? Menos 8%. Rapvida que também já estava aqui com um gap muito forte. Ativo se desvalorizando muito, tá? De 30, né? Forte volume também aqui. Um volume muito acima da média. 2 bi. 354.211.747 reais movimentados, tá? Vamos dar mais uma olhada em BBAS também, né? Perdeu esse padrão triangular que nós tínhamos aqui, né? E agora, gente, perdendo aqui a queda, tá? Pode ser até os 18,99, tá? Chamando atenção para esse ativo aqui, que é um ativo que perdeu essa região muito forte. E o que a gente tem aqui, ó? Nós temos a média curta cruzando a média longa de cima para baixo, cruzamento da morte, tá? E aí o que pode deflagrar aqui vendas, perfeito? Vamos dar agora uma olhada em... Deixa eu pegar aqui por saneamento. Sanepar. Isso aqui é um rompimento bem sucedido. Tá? Isso aqui que tu quer ver em rompimento, deslocamento de preço, urgência, compradores comprando a mercado, comprando abaixo de mínimas, comprando regiões de 50%, comprando fechamentos de topo de fortes barras, tá? Isso aqui que dá esse ímpeto. E aí a gente vai olhar lá o volume dele, olha só, volume expansivo, volume maior do que a média de volumes anterior. Então isso aqui começa a agradar, tá? BIF3 perdeu esse triângulo aqui de baixa, tá? E aí a gente também pode até mensurar ele aqui, ó. E a gente tem alguns alvos factíveis aqui no 4,79, tá? BIF3 4,79. Banrisul, cara, Banrisul é um ativo que está muito bonito, tá? E aí pode dar operação compradora, tá? Um ativo que, olha só o quanto ele trabalhou acima da média móvel de 9 períodos, então uma regressão até a média móvel que pode disparar a força compradora, veja só o OBV dele, tá? Um ativo que está bem interessante mesmo. Dá uma olhada em YouTube 3, setor financeiro corrigindo, né? Uma correção aqui sadia também ainda para YouTube 13, se mantendo, acredito ali que possa vir até os 36,02 e dar uma oportunidade de repique, tá? Banco Pan-Americano. O Pan-Americano também corrigiu até a média móvel e agora compradores estão entrando comprado ali, tá? O que me deixa aqui que o OBV está perdendo os fundos anteriores aqui, tá? E aí, se o OBV não está acompanhando o movimento, algo está acontecendo, tá? Tá, já falamos. Home 3. Home 3 lateral, uma médias flat, em cima de lateralidade, nada a fazer, tá? VEG 3, a queridinha. VEG 3 em um processo de correção, agora aqui começa a chamar atenção que nós podemos ter aqui, tá? Peraí. O que a gente pode ter aqui? Podemos ter aqui uma quebra de linha de tendência, tá? E aí a gente pode ter um repique de reteste para um rompimento mais profundo, tá? O ABV aqui já está trabalhando abaixo da média, entregando também uma correção factível do ABV também, aqui acredito que até os 42,14 aqui para pegar força e seguir o seu caminho,
faz sentido, tá? Uma visão macro encontrou a resistência para uma correção em duas pernas, perdendo a média móvel, perdendo também a linha de tendência. E aqui a gente quase que iniciando, se nós tivermos mais um dia de baixa, a gente inicia o cruzamento da morte. Aqui um cruzamento da morte alto, fechamento de gaps anteriores, alto nessa resistência forte, que foi, olha só, olha quanto ela serviu de suporte aqui. Lembra da lei da bipolaridade, que todo suporte rompido se torna uma resistência, e toda resistência rompida se torna um suporte? Então, esse suporte aqui que foi muito forte, agora aqui foi lembrado pelos participantes de mercado no 49,46, perfeito? Lembrando mais uma vez, tá? Para você que não me conhece no canal, ativa o sininho aí, te inscreve no canal, curte, compartilha com quem tu gosta, que aqui é conteúdo de qualidade e sem enrolação, conteúdo extremamente educacional para vocês, perfeito? Eu ressalvo para vocês aí sobre a Avel Trader, quem quiser abrir a sua conta, o QR Code está aí na tela, fica à vontade, tá bem? Eu vejo vocês na sexta-feira trazendo um fechamento de mercado, um abraço e até mais.